Oi, turma, sejam bem-vindos. Aqui eu vou gravar um pequeno vídeo falando um pouco sobre a nossa disciplina, que é Produção e Interpretação Textual, né? Vamos dar continuidade na aula passada, que nós falamos sobre tipologia e gêneros textuais, certo? Hoje eu elenquei alguns dos principais gêneros que são cobrados no Enem, no vestibular, porque eu acho que é importante a gente já se preparar para o Enem e para o vestibular desde o primeiro ano, certo? Hoje eu trouxe alguns destaques que fazem parte do Enem, do vestibular, e além disso eu trouxe também um pouco sobre a questão da linguagem, da interpretação textual, que vocês devem aprender e devem ir aprofundando ao longo do primeiro, segundo e terceiro ano, certo? Estamos iniciando o ano letivo, mas é importante vocês já irem se aprofundando e irem melhorando em relação a essa questão da interpretação textual, que é uma das partes mais cobradas no Enem, correto? Então, primeiro aqui, ó, eu trouxe alguns elementos, alguns conteúdos que são bastante cobrados no Enem, no vestibular, né? E que é importante a gente começar a estudar desde agora, né? Desde agora já é importante a gente começar a estar estudando o que é cobrado. Uma das questões que são importantes é a linguagem verbal e não verbal. Vou mostrar para vocês aqui qual é a diferença da linguagem verbal para a linguagem não verbal. Interpretação de texto verbal, interpretação de texto não verbal também. Durante esse ano letivo eu vou estar trazendo, apresentando para vocês textos não verbais, textos da linguagem verbal, né? Para que vocês possam diferenciar, comparar e identificar qual tipo de texto, né, utiliza essas linguagens. Outra questão que cai também bastante no vestibular e no Enem é sobre a variação linguística, né? A variação linguística em nosso país é riquíssima. Cada região tem um modo diferente de se falar, de se comunicar. Tem expressões que fazem parte do nosso cotidiano, que já não fazem parte, né, do contexto do pessoal do sul do Brasil, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Vamos estar trabalhando também essas questões, né? E que tem interpretação de texto no Enem sobre a variação linguística, análise do discurso, esse tema que eu falei na aula passada, que é tipologia textual e gêneros textuais, vai ser o nosso foco do trabalho, né? As diferentes tipologias e os diferentes gêneros textuais. Nós vamos estar trabalhando durante esse ano todo, né? O nosso trabalho de produção e interpretação textual é focado exclusivamente nos gêneros e nas tipologias textuais. E leitura e artes, que também fazem parte. A linguagem verbal, galera, veja só. Quando se trata de linguagem verbal, né, é a linguagem que é aquela que é expressa por meio de palavras escritas ou falada, ou seja, a linguagem verbalizada, né? Então, quando se traz a definição da linguagem verbal, né, que é uma linguagem falada que nós falamos, que eu estou utilizando nesse momento para produzir a aula, né? Eu estou utilizando a linguagem verbal, né, que seja ela escrita, de forma escrita, ou de forma oral, né, através da fala, né? Então, esse tipo de linguagem é a linguagem verbal, que a gente expressa uma mensagem, uma frase, um comunicado, um texto, né? Através da linguagem verbal, né? Essa que é utilizada através de palavras escritas ou falada, né? Nós vamos ver agora a questão da linguagem não verbal. Aqui nós temos só um exemplo, ó. É proibido fumar neste local. Observem aí, ó. Essa placa, ela traz uma mensagem numa linguagem verbal. É proibido fumar neste local. Observem que é descrita através de palavras, né, para expressar uma proibição. Agora vamos a seguinte aqui, ó, a linguagem não verbal. A linguagem não verbal utiliza os signos visuais para ser efetivada, ou seja, não é utilizada expressivamente a palavra, né, falada ou escrita. A linguagem não verbal utiliza dos signos visuais para ser efetivada. Por exemplo, as imagens nas placas e as cores de sinalização de trânsito. Tanto a imagem das placas, né, as placas de trânsito, né, e outros tipos de placas também, né, em que utiliza símbolos,
Esse tipo de imagem, esse tipo de linguagem é chamada linguagem não verbal, né? Que utiliza signos linguísticos, signo ou símbolos, correto? Aqui nós temos um exemplo claro disso, né? Que quando a gente observa essa placa, essa sinalização, já identificamos, né, que é proibido fumar nesse determinado local, a partir da observação. Então, não é utilizado nenhum tipo de palavra e a emissão da mensagem fica bem claro para aquela pessoa que consegue interpretar, né, que é proibido fumar nesse determinado local. Né? Observe que aí não é utilizado nenhum tipo de palavra, então aí nesse caso é chamada linguagem não verbal, né? A linguagem não verbal. E nós temos também, turma, a questão da linguagem mista. O que é a linguagem mista? A linguagem mista, ela mistura elementos que fazem parte da linguagem verbal e elementos que fazem parte da linguagem não verbal, né? É uma mistura, como o próprio nome já diz. Além da linguagem verbal e não verbal, há a linguagem mista ou híbrida, a qual agrega as duas modalidades, ou seja, utiliza a linguagem verbal e não verbal para produzir a mensagem. Por exemplo, um tipo de gênero textual que utiliza muito essa linguagem mista é o gênero histórias em quadrinhos. Vocês observem que nas histórias em quadrinhos tanto tem as imagens dos personagens, como também temos a descrição verbal das falas dos personagens, né? Então há uma mistura. Quando há essa mistura é chamada de linguagem mista ou linguagem híbrida. Aqui nós temos um exemplo, uma charge que mostra esse tipo de linguagem, que é a linguagem híbrida ou linguagem mista. Enquanto isso, na Amazônia, em 2059, observe que é uma charge bem interessante, faz uma crítica, né? Aí tem o senhorzinho, né, com o neto. Aí tá, ó. A árvore era assim, desse jeito, Juquinha, tá vendo? Aí o menino diz, que barato, vovô. Observem que é uma mensagem crítica, né, em relação ao desmatamento que está ocorrendo cada vez mais, né? Aí está fazendo uma previsão no tempo de 2059, né? E esse tipo de linguagem que é utilizado na charge é a linguagem chamada híbrida. Tanto nós podemos observar aí a linguagem verbal como a não verbal, que se chama linguagem híbrida quando há essa mistura dos dois tipos de linguagem. Aqui é um outro exemplo de linguagem mista, né? Observe aí que tem a placa sinalizando que é proibido fumar e embaixo da placa nós temos também a frase proibido fumar. Então, quando há essa mistura, nós, mais uma vez, destacamos que é chamada linguagem híbrida ou mista. Aqui nós temos também um outro exemplo que são placas de trânsito. Observem aí, ó, tem algumas placas de trânsito em que temos, né, além da sinalização, que as cores vão simbolizar advertência, pare, né, siga. Né? Observem aí que também utiliza da linguagem híbrida, da linguagem mista. Outra aqui, ó, aqui nós temos 3 exemplos. Não fume, linguagem verbal. Aqui temos apenas o símbolo do cigarro, que é proibido fumar, né? Linguagem não verbal. E nós temos também o cigarro, né? E aí embaixo nós temos o informe, não fume. Então aí nós temos o exemplo claro dos 3 tipos de linguagem, né, que são utilizados: verbal, não verbal e a linguagem mista ou híbrida. Agora aqui tem um questionamento. Qual o tipo de linguagem das tirinhas? Tá onde, querido? Aí, né, a mulher liga para o cara, ele diz, bar caminho de casa. Aí ele diz, estou no caminho da casa, né? Ou seja, ele utiliza esse acessório aí, né, que ele está num bar cujo nome é caminho de casa, né, para tentar enrolar a mulher, né? Então, nesse tipo de linguagem aí, nesse tipo de tirinha, também se utiliza da linguagem híbrida, da linguagem mista. Aqui nós temos também um outro
tipo de linguagem, né? Nós temos o símbolo de uma bomba de combustível, né? Aqui a gente simboliza que temos um posto de combustível. No outro aí nós temos um garfo e uma faca, significa que se tem um restaurante. E aqui nesse outro que temos uma chave, isso significa que se tem adiante, a 500 metros, que se tem uma oficina mecânica. E aqui nós temos uma questão para análise, eu não vou passar para agora não, depois eu vou passar o exercício para vocês, certo? Eu vou passar um exercício para vocês fazerem, eu vou mandar no Google Formulários, aí eu vou postar amanhã, certo? Eu agradeço pela atenção de vocês, muito obrigado, viu galera?